Shalom, queridos. Eu estou fazendo aqui na forma de live, só para deixar registrado, deixar salvo, mas na verdade é um comentário que eu quero fazer e muitos vão chegar depois, vão ler, vão ouvir esse comentário. Ontem de noite eu cheguei aqui na minha casa depois de uma viagem cansativa, tomei um banho e aqui é muito calor, né? E quando eu estava me preparando para dormir, o Espírito Santo me deu uma revelação tremenda. Eu falei, eu preciso compartilhar essa revelação com os meus seguidores. Eu fiz uma live assim, sem camisa. Eu estou fazendo essa aqui sem camisa de propósito também, só para conectar o assunto. Eu não tenho hábito de ficar sem camisa na internet. Mas aqui eu estou aparecendo o quê? Meus ombros apenas, né? Mas eu achei muito interessante que uma pessoa comentou comigo, hoje eu vi um comentário no Instagram, assim: apóstolo, eu admiro muito tuas lives, eu sigo muito tuas lives, mas é uma falta de respeito pregar a palavra sem camisa. E eu fiquei pensando, como ainda há religiosidade no meio do nosso povo, mesmo depois de tanto tempo de pandemia. Porque o que é a religiosidade? A religiosidade é a falta do entendimento da palavra, a falta do entendimento espiritual. E são pessoas governadas por governadores, por doutrinadores. E eu respondi a essa pessoa o seguinte, com muito carinho, com muito respeito, mas eu respondi como um homem de Deus, como uma resposta profética. É claro que eu não pretendo fazer o que eu vou falar agora. Espero que Deus nunca me mande. Mas o profeta Isaías pregou nu, pelado, durante 3 anos. E Jesus, Yeshua, foi levado à cruz, nu. Rasgaram as vestes dele. E ele pregou a maior palavra de todos os tempos. Ele era a palavra. Jesus pregou nu na cruz. Quando ele falou, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus pregou nu quando ele estava sendo sacrificado e carregado com a cruz nos ombros. Isaías pregou nu porque ele era um profeta messiânico. Muitas vezes, quando eu estou tendo meu discipulado com a minha família, num ambiente muito íntimo aqui, à mesa, muitas vezes nós estamos de camiseta, as mulheres, shortinho, minha filha, minha esposa, eu sem camisa. Eu gosto muito de andar sem camisa no calor, eu sou uma pessoa do frio. Eu morei 11 anos na Serra de Teresópolis e me mudei há menos de um mês para a região dos lagos, onde é calor. E eu ainda não sou milionário para ficar com o ar-condicionado ligado o dia inteiro, né? Glória a Deus por isso. Mas eu não consigo, biblicamente, ver nenhum tipo de argumento que defenda essa teologia de que não se pode pregar a palavra sem camisa. Pelo contrário, muitas vezes durante relações íntimas, eu vou pregar sobre isso em breve aqui nas lives, muitas vezes durante relações íntimas minhas com a minha esposa, no momento da intimidade a glória de Deus se manifesta, e muitas vezes um é usado em profecia para falar com o outro. Muitas vezes nós entregamos códigos no momento da mais profunda intimidade, né? É claro que eu não posso mostrar certas partes do meu corpo, como muitas pessoas fazem, né? Geralmente os rapazes, eu sou gordinho, geralmente os rapazes que fazem academia, eles gostam de postar na internet sem camisa para mostrar o bração que tem. As mulheres, muita irmãzinha que posta foto, posta vídeo de biquíni, mostrando as curvas, mostrando os decotes, mostrando o bumbum, porque ali está a virtude que ela tem, que ela quer ser apreciada, quer ser notada, muitas vezes por uma carência emocional, paternal. Isso acontece de fato. Ou então quando uma pessoa faz uma tatuagem, né? Eu não vejo assim, biblicamente, nenhuma proibição para se fazer tatuagem, embora eu não tenha nenhuma, porque o Espírito Santo não me autorizou. Os judeus também não usam tatuagem, porque eles entendem pela Bíblia que não se deve usar, mas é uma questão de cada um. Mas uma coisa interessante que eu ouvi uma vez sobre a tatuagem é que muitas pessoas, o apóstolo João Edipo aí,
Apóstolo, estou falando aqui sobre as pessoas que se escandalizam quando você faz uma live sem camisa, né? Depois você assiste do começo para entender o contexto. Mas muitas pessoas que fazem a tatuagem, eu vi esse comentário muito interessante. A pessoa faz uma tatuagem e ela quer mostrar a tatuagem, não é verdade? Então, se você for fazer uma tatuagem, embora talvez o Espírito Santo não te aconselhe a fazer, mas se você for fazer uma tatuagem, você vai dar uma tatuagem nas costas, grandona nas costas, você vai querer andar com as costas de fora. Você que vai fazer uma tatuagem no bumbum, você vai querer andar com o bumbum de fora. Se você vai fazer uma tatuagem na coxa, você vai querer andar com a coxa de fora. Por quê? Porque você fez a tatuagem para mostrar. Então, muitas vezes, antes de fazer uma tatuagem, nós temos que pensar o que eu estou querendo mostrar. A tatuagem ou o lugar onde ela está tatuada, sabe? Então, essa questão da nudez, ela é uma questão que nós temos que olhar com muita sabedoria. Porque existe a nudez inocente e existe a nudez proposital. Entende? Minha filha, quando era pequenininha, eu dei banho nela, até o momento que o corpo dela pegou formas. Minha filha tem um corpão, né? Meu filho tem um corpão também. Então, obviamente que eles não vão andar pelados dentro de casa, nem diante do pai, e muito menos eu diante deles. Agora, essas definições, elas não podem ser feitas baseadas num dogma religioso, numa doutrina religiosa, e sim na inteligência, conforme aqui eu estou compartilhando com vocês inteligência. Então alguém olhar para mim agora e falar assim: apóstolo, eu estou escandalizado contigo porque o senhor está fazendo live sem camisa. O que tem aqui que você está vendo que está te fazendo mal? Ah, é porque tem sensualidade. Ah, meu irmão, então minha irmã, meu irmão, talvez a sensualidade esteja na tua mente. Talvez a sensualidade esteja na tua cabeça. Talvez você não tenha capacidade para ver um ombro, um peito. E olha que eu não estou mostrando nada, né? O problema nem sempre está no que se vê, mas sim no olho que vê. Uma vez eu conheci um pastor que ele falou que na igreja dele ninguém assistia televisão, porque a televisão era o portal do inferno. Ninguém assistia televisão na igreja dele. Mas um dia eu fui visitá-lo. Eu estou na casa dele, na sala, jantando, e as horas foram passando. De repente, eu senti falta da filhinha dele. Ele tinha uma filhinha de 9 anos, 10 anos de idade. Eu pensei, cadê a filhinha, a Rebeca? Cadê a Rebeca? Eu saí andando, quando o pastor estava distraído, eu saí andando pela casinha procurando a Rebeca, mas na inocência, na pureza. Eu queria dar um beijinho, um abraço na Rebeca. E de repente eu achei a Rebeca. A Rebeca estava dentro do quarto do casal, sentada na cama do casal, com as duas portas do guarda-roupa abertas, olhando para o guarda-roupa assim, ó. Olhando para o guarda-roupa. E eu pensei, meu Deus, o que essa menina está vendo dentro do guarda-roupa, sentada aí, parada, igual uma estátua? E eu fui ver. E sabe o que tinha dentro do guarda-roupa? Uma televisão ligada, escondida. Eles assistiam televisão escondido. Uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio: a doutrina, ou vou melhor dizer, vou lembrar a frase que ele usou, o regulamento, ele foi criado para quem não tem relacionamento. Porque quando Moisés desceu com Deus do monte, Deus queria se relacionar com o povo como um amigo, como um pai, como um espírito. Mas o povo não quis, o povo temeu a Deus. Então Deus criou os 10 mandamentos e a Torá. E Deus falou: já que eles não querem falar comigo, eu darei para eles regulamentos.
Porque o regulamento existe quando não há relacionamento. Então, quando uma pessoa diz assim: na minha igreja não pode usar brinco, na minha igreja não pode andar sem camisa, na minha igreja não pode botar maquiagem, na minha igreja não pode isso, não pode aquilo, meu irmão, você não aceitou um evangelho, você aceitou um inferno. Se você aceitou uma igreja do não pode, agora, não convém é diferente de não pode. Porque a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Por exemplo, eu posso afastar o celular aqui um pouquinho, para que você veja um pouquinho mais aqui do meu peito. Não tem problema nenhum, não é pecado. Mas eu não... A TV não saiu do armário, é ótima. A irmã comentando aqui. Mas... E nem a irmã. Mas... eu podia afastar a câmera um pouquinho. Outro dia eu fiz uma live dentro do mar, de guerra espiritual, confrontando o Leviatã e Iemanjá dentro da água. Eu estava sem camisa e filmei dentro do mar com meu celular. E aí, vai dizer que eu estava em pecado? Agora, se eu ficar mostrando foto de sunguinha, fazendo posezinha, botando linguinha para fora, essas meninas ficam fazendo linguinha para fora, aí é uma outra história. Agora, esse negócio de falar: apóstolo, o senhor é um homem de Deus, mas eu fiquei escandalizado que o senhor fez uma live sem camisa. Irmão, olha, o espírito do Silas Malafaia vem sobre mim e eu falo: vai plantar batata. Vai plantar batata com a sua religião, porque nessa pandemia eu perdi pai e perdi mãe. Eu não sei quantas pessoas você perdeu. Eu não sei quantas pessoas você perdeu nessa pandemia. E quantas pessoas estão morrendo por causa de um vírus que veio para nos ensinar a raciocinar, nos ensinar a evoluir. Eu comecei essa live aqui sem pretensão. Eu ia falar 5 minutinhos, mas eu vou falar uma coisa. Ontem eu ouvi o presidente do Instituto Israelita de Medicina, como é que é? Esqueci o nome do Instituto Israelita. A Laura sabe tudo. O Instituto Israelita Albert Einstein, isso. O presidente da Fundação Israelita Albert Einstein, explicando por que a vacina saiu tão rápido. Preste atenção nessa mensagem que eu vou deixar para vocês aqui. E essa vai ficar como vou deixar essa como a live de hoje, como o Homer de hoje. Hoje nós estamos na contagem do Homer. E hoje, se eu não me engano, é o 13º dia do Homer. Preciso conferir, ou 14º. Mas eu vou deixar salvo direitinho na legenda aqui da live. Mas preste atenção nisso. O respeitado cientista explicando por que a vacina do Covid saiu tão rápido. Se diziam que demora-se 10 anos para sair uma vacina, por que a vacina saiu em menos de 1 ano? Que pergunta, né? E ele falou por vários aspectos. Prestem atenção nisso. Isso é muito inteligente e serve para todas as áreas da vida. Primeiro aspecto. 50% do tempo usado para aprovar uma vacina é tempo de burocracia. Nós sabemos disso, nós vivemos em um mundo de burocracias. Então a burocracia toma muito tempo. Meu pai mesmo, desde quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai estava esperando a aprovação de um processo que ele tinha direito a ganhar na Petrobras, que ele trabalhou. E ele ficou 40 anos esperando o processo, morreu e o processo não liberou o dinheiro dele, era um direito dele. A burocracia roubou. Meu pai morreu duro, sem dinheiro por causa da burocracia. Então, 5 desses 10 anos que se demora para aprovar uma vacina, 5 anos são referentes à burocratização. Só que diante da pandemia mundial, nenhum laboratório, nenhuma legislação quis assumir a responsabilidade pela burocratização diante de tantas mortes.
Então quebraram-se as burocracias. Ah, tem que esperar 6 meses para aprovar não sei o que, mais 1 ano para aprovar não sei o que, mais 2 anos para aprovar não sei o que, porque tem que ter a assinatura do fulano de tal. Quebraram. Então de 10 anos já caiu para 5 anos. E aí, ainda dentro da burocratização, existem regras para aprovação de vacina. Quais são as regras? As regras para aprovação de vacina são regras que foram criadas para poder ter medidas exageradas de segurança. O que são medidas exageradas de segurança? É igual validade de comida, meu irmão. A comida acabou a validade, você joga fora, você não sabe. Ela ainda dá para comer, dependendo da comida, ainda dá para ficar mais 1 ano em uso. Mas, por medidas exageradas de segurança, a validade vem antecipada. Eu, quando passei miséria e luta na minha vida, eu comi muita comida de validade vencida. Muita comida de validade vencida. Então, isso também caiu por terra. E ele foi explicando que conforme foram enxugando tudo isso por causa da emergência, tiraram a burocratização, tiraram os excessos de necessidade de validação, de cobaia, de não sei o quê. E o mundo, os laboratórios... Outra coisa, isso aí, tiraram coisas da fila. A fila, por quê? Tinha fila. Antes de aprovar uma vacina, tem a outra vacina que está na fila, tem a outra vacina que está na fila, tem a outra, por isso que demorava. Só que no censo de emergência do Covid, eles pegaram a vacina e falaram, para tudo, todos os laboratórios agora vão ter que estudar como criar uma vacina. Então, de 10 anos, caiu para 1 ano. O nome disso no coaching é senso de urgência. Quando você tem uma urgência, você descobre como fazer. Você pode falar que não tem dinheiro para o almoço de hoje, mas se teu filho passar mal e você tiver que arrumar R$500 para um remédio, eu tenho certeza que você vai arrumar. Porque o senso de urgência, ele gera qualquer coisa. Só que você não precisa esperar teu filho ficar doente. Você pode criar um senso de urgência na tua cabeça. Por exemplo, você tem que pular um muro de 10 metros. Você fala, eu não consigo, 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 eu não consigo. Mas se você tiver que pular um muro de 10 metros para salvar a tua vida, ou a vida do teu filho, do teu pai, da tua mãe, você vai pular. Então por que você não cria isso na tua cabeça agora e fala assim, eu imagino que eu tenho que salvar uma vida, eu vou pular o muro? Você pula. Se você tiver que fazer uma caminhada, ou se você tiver que fazer um exercício físico, ou uma dieta, crie na tua cabeça o senso de urgência. E você vai resolver rapidamente os problemas. Você vai criar soluções 10 vezes mais rápido do que os outros. Você vai prosperar, você vai casar, seu ministério vai evoluir. E nessa pandemia, gente, o senso de urgência nos obrigou a aprender a ser crente. Tem gente que não. Tem gente que é tão cabeça dura, meu irmão, tão cabeça dura, tão ruim, que vai acabar a pandemia, a pessoa vai continuar o mesmo religioso de antes. Mas vocês que têm acompanhado as lives, a sua mente abriu. E Albert Einstein disse, uma mente expandida nunca mais volta a ser como antes. Uma mente uma vez iluminada, uma mente uma vez expandida, nunca mais ela volta a ser como antes. Não tem como. Então você que foi enrolado por pastor religioso, doutrinador, comandante, general, você que foi enrolado por teologia superficial, por campanhas fúteis, você que foi enrolado por evangelhos de fachada a vida inteira, e nessa pandemia, por conta dos isolamentos, você teve que assistir outras pessoas. Aí mandaram para você aviãozinho do apóstolo fulano, do pastor fulano, do profeta fulano. Você falou, meu Deus, como é que eu nunca tinha pensado dessa maneira? Eu fui enganado a vida inteira. Agora você evoluiu. E se você evoluiu, irmão, mantenha-se evoluído. Porque o contrário da evolução é involução. É a pessoa que anda para trás. É alguém que passa pelo Dalet, vai para o rei e depois volta para o Dalet. Quem está fazendo a minha mentoria hebraica sabe do que eu estou falando. Então, gente, para quem chegou depois,
Eu estava falando porque alguém se escandalizou que eu fiz uma live assim, ó, ontem, sem camisa. E eu estou dizendo, se você quiser manter essa vida religiosa para sempre, eu só lamento. Porque Bíblia, eu quero ver. Porque é mais fácil eu te entregar o texto que diz que o profeta Isaías andou nu durante 3 anos pregando. Jesus foi à cruz nu. E tenho mais de 30 outros, se eu quiser. Mais de 30 outros. Só para você ter uma ideia, os grandes profetas do Antigo Testamento andavam de vestido e sem cueca. Outra coisa, Pedro e os pescadores daquela época pescavam nus. Era comum. Ou com um fino lençolzinho de tecido para poder proteger o corpo dos mosquitos e nada mais. Então quando Jesus ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E eles vão andando na beira da praia. Pedro, irmão, tinha acabado de descer do barco, passar pela água com um lençolzinho fino. Ele não estava usando um paletó nem uma gravata. E ali Jesus falou para ele: apacenta minhas ovelhas. Então, a questão não é se está sem camisa ou com camisa. A questão é, você é um religioso, bitolado. O que é bitola? Bitola é o trilho do trem. Eu aprendi isso num livro do Caio Carneiro, que eu não posso dizer o nome do livro aqui, porque vai escandalizar de novo o povo. O povo se escandaliza muito fácil. Mas o nome do livro é um acrônomo, né? Acróstico, não sei se fala. Não sei como é que se fala, né? De 4 palavras, né? Foco, otimismo, decisão e atitude. Seja foco, otimismo, decisão e atitude. É o nome do livro do Caio Carneiro. E nesse livro ele fala sobre o que é uma bitola. Bitola é o trilho do trem. E tem gente que está no trilho ali, não consegue sair do trilho. Não consegue, por quê? Porque criaram uma bitola para você e você só sabe andar na bitola. Mas está na hora, irmão, de quebrar a bitola. E você não é mais trem, você não é mais trem, você não é mais trem, você é avião, querido. Você é um balão que a âncora que te prendia no chão foi rasgada e você está voando. Você é um navio que arrancaram a tua âncora e você está em rumo a um oceano de novidades. Porque o véu foi rasgado e Deus quer liberar para você essa revelação. Então, não se escandalize com bobagem. Eu estou provocando vocês hoje sem camisa de novo, para que vocês aprendam que está na hora de entender o que é o Evangelho. Amém? Eu sei que 2 ou 3 aí podem ficar bicudo, porque tem gente que antes de receber a palavra é igual peixe para morrer, demora, se debate, não quer morrer, já saiu da água, vai morrer, mas não quer morrer. Mas a religiosidade vai ter que morrer, porque Deus me levantou nesse tempo para isso. Que o Eterno te abençoe nesse domingo. Eu amo vocês. Amanhã, essa semana inteira, às 7 da manhã, aliás, às 7 não, às 6 da manhã, né? Já estava errando aqui, ó. Às 6 da manhã, horário de Brasília, teremos lives aqui, falando sobre as pérolas do profeta Amaro. E na terça-feira, nós vamos ter em outro horário, não lembro se é 11 da manhã ou 3 da tarde, depois eu confiro, uma live especial com o apóstolo Henrique Smith, que nós vamos falar sobre escatologia apostólica, vamos falar sobre o que os profetas precisam falar nesses últimos dias. E vai ser tremendo. Deus abençoe vocês, queridos. Bom domingo para vocês, bom almoço. Eu amo vocês. Tchau, tchau.